pessoal, bom dia. Na semana passada a gente continuou, aliás, fazendo a revisão da literatura, e hoje a gente vai dar prosseguimento a essa revisão. Então, a próxima escola literária é o arcadismo. Ele vem um pouco depois do barroco. E aí a gente já tem um contexto histórico já com algumas diferenças, tá? Então, aqui ele já vai começar já no século XVIII, né? Então, é um pouco mais para frente. E ele vai sofrer algumas influências, como o professor Mossi estava explicando na semana passada, né? Nós explicávamos que os acontecimentos da Europa influenciavam diretamente acontecimentos no Brasil. Como o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, a vivência entre Brasil e Portugal, né? Então, Brasil e Europa eram muito fortes. Então, alguns acontecimentos europeus marcaram grandemente acontecimentos no Brasil. Um desses acontecimentos foi o surgimento do Iluminismo, que é uma corrente filosófica política que se distancia das crenças religiosas e não comprováveis. Então, o Iluminismo tem a intenção de trazer luz por meio da razão. Então, ele vai se opor àquela característica mais básica do barroco, que é justamente aquela dualidade, aquela dúvida sobre a vida. O iluminismo não. O iluminismo, como ele já vai ser, ele vai ser guiado pela razão, essa dúvida, né, de se existe algo, se há uma vida eterna, se não há uma vida eterna, se eu devo seguir os bens materiais, os bens espirituais, já não são dúvidas existentes no arcadismo, né? Por quê? Por causa dessa influência do iluminismo. Mas você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Posso falar. O iluminismo, pessoal, é interessante porque ele tem algumas questões que vão ser colocadas e influenciar diretamente no pensamento. Então, a gente tem aqui, como os principais filósofos, Voltaire, que vai ter um tratamento diretamente contra o domínio ideológico da igreja. Nós vamos ter o Rousseau, que vai ser um dos defensores da democracia, tem uma obra muito importante dele chamada O Contrato Social. Nós temos o Montesquieu, que é o responsável pela divisão que a gente tem dos poderes hoje, né, em executivo, legislativo, judiciário. Nós temos John Locke, né, que é o pai do iluminismo, que é o defensor do liberalismo político, né, e a gente vai ter várias características, por exemplo, como a defesa do racionalismo, como a professora Missé colocou, o anticlericalismo, né, que é esse ir contra o domínio ideológico da igreja, né, a formação do caráter burguês, né, dividindo aí a sociedade economicamente desenvolvendo o mercantilismo, né, e eu acho que isso já mostra para a gente um bom campo da influência do iluminismo no século XVIII. O tanto que é importante a gente entender essa ideia de iluminismo. E essa ideia de iluminismo vem exatamente de que a iluminação é exatamente a ideia do conhecimento científico em oposição à escuridão, que é a ausência da ciência no conhecimento da humanidade. Outro acontecimento histórico que vai acontecer aqui no Brasil é a Inconfidência Mineira. Vocês lembram o que foi a Inconfidência Mineira? Foi quando Minas Gerais tentou se tornar um país separado do Brasil. Isso. Então, ele tenta, né, ele procura essa independência, né? E é um movimento que é muito forte nesse momento, porque ele vai juntar vários intelectuais, inclusive alguns poetas, né? Então, tem uma relação também entre o arcadismo e os acontecimentos históricos. Eu vou passar aqui para a parte das características, que é bem interessante a gente analisar como que ela se opõe
as características do barroco. Então, lá no barroco, a gente via que era tudo muito confuso, né? Muito obscuro, que tinha aquela preferência, né? Por aquele jogo de luzes que faz um sombreamento e só um ponto mais claro. Isso também acontecia na literatura de forma escrita, né? De você trazer a oposição das ideias, de você colocar ideias muito fortes, algumas vezes até bem pessimistas com a vida, algumas dúvidas muito grandes. Aqui não, no arcadismo a gente vai ter uma característica muito mais próxima dessa imagem que eu coloquei para vocês, né, que é algo muito mais claro, muito mais pacífico, muito mais suave. Então, o arcadismo vem em oposição a todas aquelas dúvidas, a todo aquele pessimismo que a gente via, tão característico do barroco, né? O barroco tão fortemente ligado a essa dualidade, o arcadismo não, ele vai ter uma vida mais em paz, vamos dizer assim. E aí, em razão dessa influência do iluminismo e de algumas outras características de volta ao racionalismo, a gente vai ter uma influência da cultura greco-romana. É muito comum dentro da literatura essa volta ao clássico nesses momentos de buscar a racionalidade. Então, lá no Renascimento, por exemplo, a gente tinha uma valorização da cultura greco-romana, era um momento de retorno à razão. Então, aqui no arcadismo, novamente, é esse momento de retorno à razão, a gente vai ter uma volta, uma influência da cultura greco-romana. Então, aqui a gente vai ter algumas características que vão... É como se fossem subcaracterísticas dessa tranquilidade advinda desse racionalismo, né, diferente do que acontecia no barroco. Uma dessas características é o bucolismo. Então, o que é algo bucólico? É algo relacionado a esse ambiente aqui de fundo, ó, tá vendo? Que é muito relacionado a essa natureza, mas uma natureza calma, tranquila. Sabe aquelas imagens que algumas igrejas utilizam para falar do paraíso? Né? Que aí a pessoa lá na natureza, com o rio passando. Isso reflete o bucólico, né? Que é essa natureza calma, tranquila, agradável. E disso também vai surgir algumas expressões em latim, né? Também característico dessa influência greco-romana, por isso a preferência pelo latim, e vai descrever como se fossem ideais de vida que os poetas árcades vão ter. Você quer falar um pouco sobre elas, Moacir? Eu queria falar só uma questão sobre o barroco ainda, nesse contraste com essas características, porque, pessoal, quando a gente fala de religião, automaticamente a gente tem uma tensão, porque a religião ela contrapõe o homem com Deus. E quando ela contrapõe o homem com Deus, nesse sentido de que o homem busca a santidade, mas o homem é um ser pecaminoso, automaticamente a gente tem uma tensão. E essa tensão vai trazer a representação na escrita e na pintura de uma maneira muito forte. No arcadismo, como a professora Micéia falou, a gente tem a volta do classicismo, tanto que o nome do arcadismo também você encontra em alguns lugares como neoclassicismo. E esse neoclassicismo vai trazer essas características. Então, o bucolismo é essa valorização da natureza, né? O inutilia truncar é deixar tudo aquilo que é inútil para trás, ou seja, toda essa tensão, todo esse desgaste que a gente tem na vida urbana, acumulação de riquezas, isso vai ser deixado de lado em busca de uma vida mais tranquila, de uma vida mais amena, uma vida simples no campo, que traz como princípios básicos que o homem, para ser feliz, ele precisa de uma casinha de sapê no campo, onde ele vai pastorear as ovelhas dele, e vai ter a esposa dele, e vai ser feliz com a esposa dele. Então, o ideal de felicidade árcade não é um ideal de felicidade vinculado a dinheiro, a posses, é um ideal vinculado a uma vida no campo, tranquila, né?
longe dessa cidade cheia de agitação, e aí a gente vê assim, aqui esse outro, fugere urbem, né, que significa fuga da cidade, em direção a um locus amoenos, que é o quê? Um lugar tranquilo. Então, todas essas características que a gente vai ver na pintura, vai ver na poesia, vão em busca dessa vida tranquila fora da cidade. E aí a gente tem essas duas outras, que é o carpe diem, né? Carpe diem significa aproveite o dia. E eu acho que essa expressão é a expressão mais forte do arcadismo. O que significa aproveitar o dia? Significa você viver a sua vida com totalidade, você viver a sua vida sem perder tempo com essas coisas que são inúteis, né? É você dar valor às coisas que realmente importam. Então, tudo isso, todos esses outros princípios, eles estão condensados dentro do Carpe Diem, né? Então, a gente vê que o arcadismo ele vai ter uma postura de fugir de toda aquela tensão, de todos aqueles conflitos que a gente via na sociedade na época da arte barroca. Vocês podem ver que todas essas expressões, elas levam a um mesmo sentido, né? Que é justamente essa ideia de tranquilidade, de paz, de simplicidade. Então, a grande questão que eu acho que é essa simplicidade. Então, a poesia do arcadismo, ela vai ser uma poesia que vai buscar essa simplicidade, tanto em relação à temática, quanto em relação à linguagem. Lembra que no Barroco, a linguagem era muito, muito complexa, né? A gente tinha uma escrita, né, rebuscada, um conjunto de rimas mais trabalhado, inversões sintáticas. Aqui no arcadismo, não. Nós vamos ter uma preferência por uma linguagem mais direta, com a escolha de palavras mais comuns, mais simples, né? Então, aqui, todas essas expressões convergem para o mesmo ponto, que seria essa simplicidade que vai ser expresso na poesia. Aí, aqui um grande detalhe. Professora, mas você falou aqui a questão do iluminismo, da Inconfidência Mineira, o que isso tem a ver, então, com todas essas características? Porque aqui a gente vai ter um movimento diferente do que aconteceu o Barroco, que descrevia o que acontecia na vida deles, né, que estava acontecendo naquele momento, que eram muitas revelações quase que autobiográficas. Aqui a gente vai ter uma separação entre o poeta e o eu lírico. O eu lírico é um e o poeta é outro. Em grande parte da poesia, a gente vai ver esse distanciamento. Por quê? Porque os poetas, eles vão se revestir de um personagem, né? Eles não vão ser, não vão falar da própria vida. É como se eles assumissem um alter ego, inclusive com outro nome, né? E esse alter ego vai viver o ideal de poesia, né? O ideal de vida, pregado aí com essas expressões. Mas na vida real deles, eles vão estar vivendo outras coisas, inclusive lutando na Inconfidência Mineira, né? Então, a gente vai ver aqui essa separação, que é muito interessante a gente pensar o tanto que é importante a gente compreender a diferença de autor e eu lírico. Aí eu pergunto para vocês, todo mundo consegue ver a diferença dos dois? O que é o autor, o que é o poeta e o que é o eu lírico? Mas se levantou a mão, quer falar? Ah, que bom que você consegue ver a mão levantada aí. Porque eu ia tentar interromper, mas você estava com um raciocínio tão legal. É o seguinte, pessoal, a gente só consegue pensar nas questões sociais por conta do iluminismo, porque antes, como a professora Mircea falou, e era isso que eu queria comentar, no Barroco as pessoas estavam muito voltadas para esse duelo com a própria subjetividade. E isso é uma estratégia política violenta que a igreja conseguiu, uma estratégia filosófica, né? Estratégia emocional, psicológica, porque enquanto você está lutando com seus próprios fantasmas, você está preocupado com pecar e não pecar, você não tem forças, você não tem concentração para você lutar por causas sociais. É muito difícil.
a sociedade estava com muito medo, porque o conceito de Deus que a igreja trouxe em toda a história é um conceito de um Deus punitivo, um conceito de um Deus violento que vai te matar se você continuar pecando. E isso faz com que as pessoas fiquem paralisadas. Quando a gente traz o iluminismo e a gente quebra essa ideia desse Deus punitivo, que ele não está no controle de todas as coisas, as pessoas começam a olhar para a sociedade, começam a perceber a necessidade de mudanças. E isso vai gerar um contexto de várias transformações. Então, era esse conflito que eu queria falar, que no Barroco as pessoas estavam muito ligadas à própria subjetividade e o arcadismo aflorou esse olhar para as questões sociais, né? Principalmente Isso, em relação à Inconfidência Mineira. muito importante isso. Aí a Anabel colocou, né? Autor e poeta, não sei a diferença, né? Mas o autor e eu lírico, poeta e eu lírico, sim. Então, olha só, autor e poeta é quase a mesma coisa. A diferença é que o poeta é um tipo específico de autor, porque autor se refere a qualquer um que escreve, né? Qualquer produtor e o poeta escreve somente poesia. Mas o que é preciso a gente diferenciar mesmo é entre o poeta e o eu lírico. Ou entre, né, como o poeta é um tipo de autor, entre o autor e o eu lírico. Aí eu queria saber, tem alguém que tem dúvida ainda, não consegue ver a diferença entre poeta e eu lírico? Acho que não, né? Ninguém respondeu. Então, vamos continuar. Então, nesse momento da poesia, a gente vai ter esses poetas que vão assumir um alter ego, como eu estava falando, né? Então, a gente vai ter um eu lírico que vai ser muito diferente do poeta. E aí, tem um exemplo para vocês, um exemplo de poesia, que é o poema Marília de Dirceu. E aí, de Dirceu não é o sobrenome dela. Dirceu é o nome do eu lírico. Aí é Marília de Dirceu, porque é a Marília do Dirceu, no caso, né? Desse eu lírico, dessa pessoa. Que é o eu lírico desse poema. Aí eu vou ler com vocês, aí a gente vai comentando, tá bom? E aí, se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem falar alguma coisa, você me fala, tá, Moacir, que agora eu não vou ver a tela. Ok. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que aqui habitam este monte, com tal... acho que ficou faltando um pedaço. É que os Eu consigo pastores ver. que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toca a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela, concerto a voz celeste, nem tanto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Aí é que eu vou comentar essa primeira parte. Então, aqui ele começa falando eu, né, eu, Marília, então ele está se dirigindo diretamente a uma pessoa, ele está conversando com a Marília, ele está falando para a Marília, falando, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Então, ele se coloca aí como um vaqueiro, como pastor, como alguém do campo. Mas ele não é um pastor que cuida do, né, do gado do vizinho. Ele tem o próprio gado, né? Ele é o dono da fazenda, ele é o dono do lugar. Então, aqui na fazenda dele, ele tem, como te falo, produzir o próprio vinho, legume, fruta, azeite. Ele tem até a ovelha, né? Dentro das coisas que ele tem, graças à minha estrela, né? Então, graças à minha própria sorte. E não dependo de outra pessoa. E aí ele fala, primeiro ele falou aqui das posses dele, depois ele vai falar das próprias características, das suas qualidades. Então ele fala, eu vi o meu semblante numa fonte,
dos anos ainda não está cortado. O que significa esse, os anos ainda não está cortado? Significa que ele ainda não tem ruga, ele não está velho, né? Então, quando a gente vai envelhecendo, vai formando ruga. Então, quando eu sorrio, eu já começo a fazer as ruguinhas daqui, né? Porque eu já não estou tão novinha. Então, aqui já começa a ter os cortes na face. Então, esses cortes na face significam as rugas. Então, ele não está velho, né? Então, ele fala assim, ainda estou legal, ainda estou inteirão, estou bonito aqui. Todo mundo que está ali naquela região respeita o poder dele. Então, ele é alguém poderoso, né? E ainda tem a habilidade musical. Ele ainda toca música, né? Alceste, se eu não me engano, mas se eu estiver errado, você me corrige, mas é um outro nome para Apolo, que é um deus das artes também, né? As musas das artes vivem com Apolo, é Apolo que coordena isso. E além disso, ele ainda tem uma voz bonita, né? Então, e consegue compor as próprias músicas. Partidão, né? Então, aí ele fez essa apresentação dele toda, e aí vai falar para Marília. Mas tendo tantos dotes de ventura, só apreço lhes dou, gentil pastora. Depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, o que ele está falando aí? Ele falou tudo aquilo sobre ele para falar para Marília que nada daquilo é suficiente, nada daquilo importa, se não tiver alguém do lado. Então, aqui, a gente vai ter também uma diferença das relações amorosas. Lembra lá no Barroco que a relação amorosa era bem conflituosa, que a mulher, ao mesmo tempo que ela era colocada num pedestal, como um anjo celeste, inalcançável, ela também era aquela figura tentadora que provocava os desejos do poeta, e ele ficava naquela dúvida do que fazer. Aqui a gente vai ter uma diferença. A mulher, ela não vai ser mais esse objeto de desejo conturbado, confuso. Vai ser alguém, de novo, tranquilo. Vai ser a companheira dele. Então, é alguém para ter a vida, levar a vida dele, né? Para compartilhar tudo que ele tem. Ele sozinho, ele já está bem, ele já vive tranquilo, ele não precisa, ele não é movido por essa paixão avassaladora. O que ele precisa é dessa companhia que ele fala aqui, né? Que ele precisa do afeto da pessoa. O que ele quer é esse afeto, esse companheirismo, alguém para compartilhar tudo que ele já tem. Posso comentar? Pode. A Anabel colocou aqui um comentário chamado sertanejo clássico. E a própria palavra sertanejo, né, denota isso. Sertanejo vem de sertão, né, de interior. E o que a gente vê nas músicas desse sertanejo clássico, né, no caso a viola caipira, moda de viola, a gente tem o modão, sertanejo raiz, né, várias formas de chamar, é essa valorização exatamente desses aspectos do campo, né? Então, talvez para vocês uma boa forma de vocês identificarem outras características da valorização do arcadismo é fazer essa comparação com a moda de viola, não é esse sertanejo moderno, não, tá, pessoal? Meu pai tinha um disco aqui que ele ouvia muitas vezes de moda de viola, que contava a história de um boi que agredia as pessoas, mas que um dia salvou a vida de um menino. São coisas assim, elementos do campo, né, da fazenda, e principalmente vinculado também a essa simplicidade, né? Então ele tem tudo, mas para ele o mais importante é ter o agrado da Marília, né? O teu agrado vale mais do que um rebanho, mais do que um trono. Então, aí a gente vê nesse trecho tanto aquelas questões das expressões, que ele vai ter essa preferência pela vida no campo, né? Ele se coloca como um pastor,
né, como alguém que vive no campo, e essa é uma outra característica do arcadismo, né, essa preferência, essa escolha sobre esse alter ego, sobre esse eu lírico, eles vão se colocar muitas vezes como pastores, como pessoas do campo. E aí a gente vai ver que ele busca essa vida tranquila, né? Ele está lá vivendo no campo, né? E tudo que ele quer é continuar nessa vida tranquila, é, sem, sem se preocupar com, com grandes problemas e buscando apenas alguém para compartilhar o que ele viveu, né? Mas não vai muito além disso, né? Não vai muito além dessa busca. Eu estou vendo se eu pego aqui um outro poema para mostrar para vocês um pouco mais essas características do arcadismo. Mas, por enquanto, tá tranquilo? Sim, professora. Antes de você achar, enquanto você procura, só Uhum. comentar de alguns elementos aqui, ó, essa questão do uso das letras maiúsculas, né, para estrela, Ah, sim, ótimo. cura, Bem lembrado. né? Isso, pessoal, é um recurso que é utilizado para personificar exatamente e demonstrar a devida importância, né, do que ele está querendo expressar. Então, quando ele usa uma letra maiúscula para estrela, ele mostrando que ela é a estrela dele, né? Ela é a coisa mais importante. Porém, gentil pastora, esse pastora com letra maiúscula, especifica que não é outra pastora qualquer, é ela, é a Marília. Então, ele chama ela de pastora no sentido de que ela é a pastora dele, ela é a companheira dele, né? E assim também estrela e outros elementos que são nomes comuns, né, substantivos comuns que se tornam próprios nesse significado. E aí a gente... É rapidinho. E vocês vão ver que os poemas do acadismo são muito mais fáceis de ler, você consegue ler como se fosse um livro comum. Já os do barroco, você tem que fazer um estudo sobre cada poema. Então, contrapondo as características, a gente vê realmente a busca da simplicidade, né, na própria forma de escrita do poema. Enquanto a professora Mircea está procurando ainda, eu vou só dar um aviso para vocês. Todos esses meets que a gente está fazendo sobre trovadorismo, barroco, arcadismo, nós estamos gravando esses meets e eu estou montando apresentações com eles. Então seria muito legal depois, quem quiser, assistir de novo essas apresentações, porque aí eu fiz com todos os slides em tamanho grande, coloquei mais coisas que a gente comentou durante a aula, né? Então, por exemplo, a gente falou de pirâmide social. Eu coloco também uma foto de pirâmide social, coloco trechos de algumas obras que a gente comentou. Então, os meets editados também ficam muito interessantes de vocês verem, beleza, pessoal? Ótimo. Então, coloquei para vocês mais um poema para a gente analisar. Então, esse aqui a gente já vai ver uma outra característica, que é que ele vai ser escrito em soneto. O soneto é uma forma clássica, né? Uma forma de você demonstrar uma estética trabalhada, mas ainda uma estética simples, né? Que é um poema mais curto, né? Apesar dele ser uma forma fixa, a gente vai ver que também, por ser mais curtinho, ele vai conseguir condensar algumas ideias, né? O que significa? Numa pequena quantidade de versos, ele consegue fazer questionamentos mais profundos. Aí aqui a gente já vai ver algumas diferenças, né? Aqui a gente já tem um outro poeta, né? O primeiro, Marília de Dirceu, era de Tomás Antônio Gonzaga, e aqui a gente vai ter um poema do Cláudio Manuel da Costa. Esse poema aqui, a gente já vai ver uma relação com a natureza, né? Então, aqui ele já vai se mostrar, já vai utilizar a natureza um pouco para ilustrar os acontecimentos da vida dele. Então, ele começa: destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna,
um peito sem dureza. Então, aqui, olha só como ele fala. Ele utiliza a natureza para fazer uma contraposição com a própria vida dele. Então, ele fala, né, desses penhascos, né, que é algo duro, algo difícil, algo austero, vai falar da alma dele, que seria uma alma terna, uma alma tranquila, que vai justamente em relação àquilo que a gente falou sobre as expressões latinas. Amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me, ele declara, contra o meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, não pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temeis, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Então, ele vai colocar aqui o amor também em letra maiúscula, o amor aqui embaixo com letra maiúscula, né? Então, ele tem essa personificação do sentimento, né? Isso também era uma estratégia utilizada no Renascimento, a gente personificar esses sentimentos, personificar essas emoções, uma forma de trazer um sentido universal e não o sentimento dele próprio. Uma outra questão sobre essa questão da personificação, pessoal, é que o surgimento dos sentimentos, dos fenômenos naturais na Grécia Antiga foi personificado, né? Então nós temos, por exemplo, a figura do Cupido como a figura do amor, né? Então se tornou um personagem. O Sol, né? Hélios, a Terra, Gaia. Quando você vai estudar mitologia grega, você tem um livro chamado A Teogonia, que mostra sobre o surgimento de vários fenômenos naturais personificados em deuses, né? Então, essa caracterização que a gente vê aí do amor tirano, que a professora Messias falou da personificação, vem também dessa tradição clássica. Então, é mais um aspecto do classicismo. Isso, Anabel, Eros, Cronos, né? Hipnos, né? Que é o sono, o Morfeu, que é o sonho. Então, aí ele vai falar dessa personificação e ele fala que esse amor, ele declara guerra aos corações, né? Ou seja, ele tenta vencer a própria pessoa, né? Inclusive, em relação à racionalidade, né? Então, a pessoa, ela deixa de raciocinar por conta própria para viver aquele amor. Mas aí ele fala que ele é uma pessoa tranquila, né? Como ele falou, ele tem uma alma terna, um peito sem dureza, né? Então, ele não apresenta grandes obstáculos para o amor. E aí ele fala, mas para vocês, né, que são pessoas mais duras, mais brutas, toma cuidado, porque quanto mais resistência, mais forte o amor vai vir, mais forte ele vai lutar contra você, né? Então, ele está falando justamente que as pessoas que resistem mais ao amor vão ser aquelas que mais vão sofrer por conta do amor, que vão tentar lutar contra ele, mas vai ser entregue, vai sofrer por conta desse sentimento. Então, ele vai trazer também essa diferença também. Aí, aí até por isso ele se justifica, né? A gente consegue ver a justificativa para ter essa simplicidade. Não, então eu vou ser uma pessoa boa, simples, tranquila, porque até nisso é melhor, né? Então, as pessoas que são mais calmas, que são mais tranquilas, que são mais gentis, elas vivem os sentimentos de forma mais pacífica, de forma mais tranquila. Agora, aquelas pessoas que são muito fechadas, que são muito duras, né, como ele fala aqui, né, vós que ostentais a condição mais dura, né, então vocês precisam ter medo, porque quanto mais resistência vocês tiverem ao sentimento, mais forte ele vai vir.
Então, aí a gente viu aqui dois poetas diferentes, mas que eles trazem entre si algumas características bem semelhantes, né, sobre a questão da tranquilidade, essa preferência pela vida mais calma, né, que é esse lugar de tranquilidade, essa busca pela tranquilidade. Então, pessoal, por hoje é isso. Semana que vem é a última do primeiro. Ah, bem lembrado, até. Sim, é a última semana do bimestre. Por isso, a gente vai começar a fechar as atividades, tá? Então, quem ainda não fez as atividades passadas, façam, porque a gente vai começar a fechar, começando lá do primeiro, né, da primeira atividade e voltando, porque a gente precisa fechar as notas para o lançamento dos diários para o conselho de classe, tá? Então, como o bimestre já está terminando, a gente já vai começar a fechar essas atividades. Então, quem ainda está com a atividade atrasada é para fazer. Oi. Lembrando que quem postar alguma atividade nesse período que a gente tiver fechado, ela já não é mais considerada, ok? Então, deixar aqui gravado que a partir do momento que a gente fecha as atividades, a gente não vai reabrir elas para que vocês façam para a nota do bimestre. Ela só vai valer como recuperação lá depois do quarto bimestre. Tá bem? Então, a nota que você fecha agora no primeiro bimestre é a nota antes da gente fechar o sistema. Depois que fechou o sistema, não tem mais como a gente revisar, porque senão a gente não vai parar nunca, vira um redemoinho. Então, as atividades antigas façam essa semana mesmo, até segunda-feira, porque segunda-feira a gente começa a fechar para a gente conseguir lançar tudo, tá bom? E não façam de qualquer jeito, façam direito, tá? Eu fico só vendo aqui as notificações de vez em quando, que aí vem lá, gente, 5 atividades seguidas. Eu, gente, essa pessoa nem leu. Lembrando que tem gente que não fez nenhuma atividade ainda. Então, atenção, né? Até segunda-feira. Tentem aí dar um gás aí. E qualquer dúvida é só chamar a gente, tá, pessoal? Tranquilo? Então, podem colocar a turma de vocês aí no chat. E até semana que vem. Beijo, pessoal. Bom dia para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Abração.